considerando todos os entes na cadeia, tradings, cooperativas, cerealistas, a gente tem uma capacidade hoje de armazenar 65% do que a gente produz. Então a gente tem um déficit de algo como 35%. Mas para onde vai parar esses 35%? Isso vai parar perda. Muitas vezes perda em termos de preços, não que a efetividade perda do grão em si, mas assim, você tem que escoar muito mais rapidamente. Então, efetivamente, você não vai poder vender no melhor momento que o produtor queira, né, que o grande fazendeiro queira. Você tem que vender no momento em que tua capacidade máxima de armazenagem chega ali no teto, né? Isso gera um colapso, às vezes, de fretes, né? Em determinados períodos como esse que a gente está tendo a colheita, pode gerar um colapso e um acréscimo dos fretes de transporte rodoviário. Um outro ponto, acho que importante, que a gente fala muito, a inflação. Então, você tendo uma questão de armazenagem muito mais equalizada com a necessidade da produção que a gente tem, isso regularia um pouco a oferta e demanda, né? Então, hoje, tendo esse déficit grandioso, isso pode, em algum momento, gerar uma inflação de alimentos, né? Então, a gente vê hoje uma inflação de alimentos muito pesada no Brasil, né? E acho que, sem dúvida alguma, a armazenagem, né, e o pós-colheita como um todo ajudaria muito nessa regulação aí de estoque como um todo, né? Entendi. O Brasil é um dos maiores produtores de grãos do mundo. Nós colhemos muito. Mas o que seria desse valor todo sem a pós-colheita? Ou seja, o beneficiamento, movimentação e conservação desses grãos. Aqui entra a Kepler Weber, que é líder em pós-colheita no Brasil. Está presente em 53 países, na Bolsa desde 1980 e atuando nas principais cadeias produtivas do país. A Kepler Weber vai completar um século de vida agora em 2025 e está listada no novo mercado da Bolsa sob o código KEPL3. Nós sabemos que os últimos anos não foram muito fáceis para o agronegócio. Nós estamos falando sobre quebra de safras, desafios ambientais, volatilidade no preço das commodities e, mais recentemente, pressão de juros altos, créditos escassos, sem falar dos tarifaços. A previsão de safra para 2025, contudo, é de recorde. Então, dando seguimento a essa abordagem de valuation narrativo aqui no canal Valores, eu tenho o prazer de receber o meu xará, Renato Arroyo, que é o CFO da Kepler Weber, para falar sobre os resultados financeiros de 2024 e algumas perspectivas para o futuro. Uma empresa que é boa no pagamento de dividendos, com mais caixa do que dívidas, forte pipeline de vendas para 2025 e um retorno sobre o capital investido bem acima da concorrência. Se gostar do conteúdo, deixa o like e se inscreve no canal. Renato, muito obrigado por estar aqui. Seja muitíssimo bem-vindo. Muito obrigado, Renato. É um prazer estar aqui contigo no canal Valores. Acho que o objetivo aqui é falar um pouco da Kepler, né? Especialmente nesse centenário, uma data tão importante para todos nós que atuamos dentro da companhia. Muito legal, muito legal. Poxa, não é qualquer empresa que completa 100 anos, né? Ainda mais no Brasil, né? Ainda mais no Brasil. Puxa vida, 1925. Tá certo. Então, a gente está falando de pós-colheita, né? Quando a gente fala de agro, pensando num público geral, a gente pensa em agro, a gente pensa, sei lá, um monte de terra com um monte de coisa plantada. Mas essa noção, tá bom, colheu, armazenamento, como é que funciona essa questão do que vocês falam? Beneficiamento, movimentação e conservação, perfazendo essa atividade de pós-colheita. Perfeito. Acho que ótima pergunta, né? Acho que falando um pouco anteriormente aí dos 100 anos da companhia, né? A gente completa agora 100 anos em maio, né? Uma data uma empresa longeva, né? Isso dá bastante qualidade, né? A gente surgiu lá no sul do país, né? Sempre focando em qualidade para os nossos produtos, né? Uma empresa já listada há 45 anos, uma empresa que já está no novo mercado há 2 anos, né? E é líder Latam em pós-colheita, né? E explicando o que é o pós-colheita, né? Para as pessoas que vão estar verificando e vendo esse podcast, né? Basicamente é tudo que tem depois da colheita, ou seja, a armazenagem, o transporte, o beneficiamento, toda a parte de secadores, né? Então tudo que o grande produtor de soja, o grande produtor de milho produz, ele tem que ir para algum lugar antes de se exportar. Então o que é o ponto relevante aqui da Kepler, né? O Brasil é um gigante em produção de grãos, é um gigante em produção agrícola como um todo. Uhum. Então
cada vez mais se torna necessária a armazenagem e a Kepler, como líder de mercado, pode contribuir muito nessa armazenagem. Basicamente, você tendo a armazenagem, você tendo esse atendimento do pós-colheita, efetivamente quais são os ganhos para o produtor e para as grandes cooperativas e para as tradings, né? Efetivamente, hoje o Brasil tem um déficit de algo como 35%, né, entre produção e capacidade instalada. Se a gente for olhar a capacidade instalada dentro das fazendas, esse gap é ainda maior quando se compara a outros países. Vou dar um exemplo, o Brasil tem 15% de capacidade dentro das fazendas, a Argentina tem 40%, os Estados Unidos tem algo como 70%. Então é muito diferente. Então, Pera, a gente produz mais do que a gente tem capacidade de armazenar? Ou ao contrário? Exatamente, a gente produz muito mais do que a gente tem capacidade de armazenar. Considerando todos os entes na cadeia, tradings, cooperativas, cerealistas, a gente tem uma capacidade hoje de armazenar 65% do que a gente produz. Então a gente tem um déficit de algo como 35%. Mas para onde vai parar esses 35%? Isso vai se parar perda. Muitas vezes perda em termos de preços, não que a efetividade perda do grão em si, mas assim, você tem que escoar muito mais rapidamente. Então, efetivamente, você não vai poder vender no melhor momento que o produtor queira, né, que o grande fazendeiro queira. Você tem que vender no momento em que tua capacidade máxima de armazenagem chega ali no teto, né? Isso gera um colapso, às vezes, de fretes, né? Em determinados períodos como esse que a gente está tendo a colheita, pode gerar um colapso e um acréscimo dos fretes de transporte rodoviário. Um outro ponto, acho que importante, que a gente fala muito, a inflação. Então, você tendo uma questão de armazenagem muito mais equalizada com a necessidade da produção que a gente tem, isso regularia um pouco a oferta e demanda, né? Então, hoje, tendo esse déficit grandioso, isso pode, em algum momento, gerar uma inflação de alimentos, né? Então, a gente vê hoje uma inflação de alimentos muito pesada no Brasil, né? E acho que, sem dúvida alguma, a armazenagem, né, e o pós-colheita como um todo ajudaria muito nessa regulação aí de estoque como um todo, né? Entendi. Então, hoje, efetivamente, quais seriam os grandes benefícios, né? Evitar essa pressão na ponta de venda, né? Não poder escolher o melhor momento. E se a gente olhar preço de soja e preço de milho, isso varia muito, né? Então, às vezes, um descasamento de 2, 3 meses, você perde 10, 15% do preço que você poderia ter, né? Então, acho que, sem dúvida alguma, cada vez mais tem se tornado crítica a armazenagem. Acho que os entes têm percebido isso, né? Os investimentos têm sido mais vultosos nos últimos anos, mas sem dúvida tem uma capacidade gigantesca de crescimento ainda, face à gigante produtividade brasileira, né? Mas aí, bom, os preços eles são dados internacionalmente, né? Então isso meio que leva em consideração a perda do Brasil, ou melhor, esse déficit de armazenagem do Brasil e também dos outros países para meio que compor o preço internacional. Tá certo essa analogia? Tá certo. Acho que tem alguns fatores, né? O preço dos grãos, eles são dados internacionalmente, né? Se a gente for olhar o preço da soja nos últimos 3 anos, a soja caiu algo como 45%, 50% nos últimos 3 anos, né? O milho também teve uma queda, então se a gente for olhar, chegou a quase 15 dólares por bushel, né? Hoje está algo como 10 dólares, né? Então tem uma queda bastante relevante, mas os insumos também, muitas vezes fertilizantes, adubos, né? Também são dados em dólar, né? Então o custo do produtor, né? Também parcialmente é dado em dólar. Então, uma equação que a gente sempre olha, né, é a renda do produtor, né? Como é que está a renda do produtor, que aí ela faz essa equação entre a venda em si, né, os custos em dólar, né? Então, a gente teve uma renda do produtor que chegou a algo como 60% ali entre 21 e 22. Hoje ela está ali entre 20%. Ano passado foi algo próximo a ser negativo, né? Esse percentual é o que é a margem dele? A margem do produtor rural. Uma margem do produtor rural. Então a gente vê hoje uma margem muito mais tendendo ali a próximo a zero, mas a gente vê boas perspectivas para esse ano, né? Então 24, 25 a gente vê boas perspectivas ancoradas numa safra recorde, né? Então a gente vai ter uma safra de 332 mil toneladas de grão. A gente teve o ano passado
uma safra de algo como 298 milhões de toneladas. Okay. O ano anterior tinha sido 320 milhões, né? Então teve um decréscimo na safra e um decréscimo no preço. E agora, nesse momento, a gente vê o milho andando muito positivamente em termos de preço, a soja andando lateralmente, mas com um pequeno upside, e a gente vê a grande pujança aí da safra, né, em relação ao ano passado, crescendo algo como 12%, 13%, e é isso que faz com que os grandes produtores, as grandes cooperativas, as grandes indústrias que a gente atende vão ansiar por crescer um pouco mais os investimentos em armazenagem. Então a gente vê um ano em que, apesar do cenário de crédito escasso, crédito caro, a gente vê boas perspectivas desses entes começarem a vir a fazer compras maiores, percebendo a criticidade do setor de armazenagem no Brasil. Entendi. E é curioso, você falou o preço não lembro agora se foi da soja, que caiu quase 20%, porque você mencionou, esse ano, 25, a expectativa é 332 milhões de toneladas. Ano passado foram 298. Caiu, ano passado não foi tão inferior ao que está projetado para esse ano. Isso acho que isso mostra que o preço da commodity, então, leva esses outros fatores em consideração, como custo de fertilizante, custo de outros... uma equação bem complexa, então, né? Exato, e acho que ela tem uma equação climática também junto, né? Além disso, você tem uma questão climática que influencia bastante. E dado essa ciclicidade do mercado, né, que você tem efeitos climáticos, mais efeitos de produtividade, mais efeitos de preços de commodities, torna-se ainda mais relevante a armazenagem, porque você poder optar pelo melhor momento de você fazer a sua venda, né, acho que é um aliado muito grande, né, aos grandes produtores e às pessoas que têm armazenagem, porque você tem o poder ali de escolher o momento melhor que você acha que vai vender. Pode errar esse time? Pode, assim como nós erramos e acertamos durante vezes e vezes, né? Mas eu acho que você ter essa possibilidade de escolher, acho que isso tem um valor imensurável. Perfeito. Eu acho que isso abre, então, espaço para perguntar sobre o que é, então, o que é a atividade de beneficiar o grão, porque eu vi, vocês têm lá um sistema de lavagem que depois é acondicionado lá. Uma pergunta dupla, então, como é que funciona esse processo de beneficiamento do grão? E uma vez armazenado, qual que é a diferença dele, quanto tempo mais ele dura em comparação a um grão que não foi acondicionado corretamente? Perfeito. Bom, primeiro o grão num silo, né? Hoje o desenvolvimento que é feito dentro de um silo ou de um armazém, né? Você geralmente envolve um grande silo ou um grande armazém, né? Que ele tem ali todo o monitoramento climático ali dentro desse silo, né? Você tem o secador, né? Às vezes se a soja ou o milho vem um pouco mais úmido, você tem um secador ali que coloca um pouco mais de secagem ali no alimento em si, e você vai estar monitorando por todo o tempo aquele grão dentro do silo e do armazenagem. Tá. Isso dura meses, né? Você não precisa ficar controlando a todo momento, e isso dá flexibilidade para o produtor, né? Então, basicamente, um produto da Kepler como um todo, ou você vai ter um silo, ou um armazém, você vai ter um secador que é acoplado. Em determinados locais, como portos e terminais, você tem transportadores, né? Então você tem transportadores entre trens que levam direto para terminais, né? Ou vice-versa. Às vezes você tem fertilizantes que também passam por esse transportador e volta para o trem. Então você tem essas diversas benefícios, né, e esses diversos subprodutos, né, da armazenagem como um todo. Você tem elevadores, né, que fazem as movimentações, e além disso você tem subprodutos que são vendidos pela nossa área de RS, né, que são subprodutos que fazem toda a parte de abastecimento de cavaco e outros produtos que são importantíssimos no dia a dia operacional das propriedades, né? RS, reposição e serviços. Reposição e serviços. Tá. Isso que você está falando sobre portos e terminais, então isso mostra, vocês não estão falando só de silos e armazéns e tal, também tem dentro de um porto como você transporta de ponto A para o ponto B o grão e armazena dentro do porto também, que é o que está dentro dessa linha de receitas de portos e terminais. Exato. Dentro da linha de portos e terminais, a gente tem
Às vezes a gente tem alguns silos dentro de terminais, mas efetivamente quando a gente tem uma obra grande ali no Porto de Santos, né, que é o Terminal 39, é uma obra que basicamente tem transportadores, né? Então são transportadores, né? A máquina ela se chama Robust, né? Então é uma máquina que faz todo o transporte de grãos, né? A uma alta velocidade, um alto grau de engenharia e complexidade, né? Muitas vezes, às vezes até com estruturas dentro de água, né? Então isso é importantíssimo que tenha uma estrutura centenária como a da Kepler atendendo tudo isso, né? E é um setor que a gente tem crescido bastante, né? Acho que essa diversificação dos nossos negócios, né, Renato? Muitas vezes quando a gente pensa em Kepler, né, as pessoas pensam, é uma empresa de silo, é uma empresa que tem silo nas fazendas, né? A gente atende diversos setores, né? A gente tem exposição internacional, atende a 53 países, a gente tem exposição a portos e terminais, então a gente tem negócios adjacentes aos negócios principais de armazenagem e que fazem parte da armazenagem como um todo, né, que é o transportador. Além disso, a gente também participa do negócio de reposição e serviços, faz reformas em armazenagens que foram feitas. E, além disso, dentro do setor de RS, a gente adquiriu recentemente uma empresa que chama Procer, que é uma empresa que IoT da armazenagem como um todo, que a gente consegue capturar boa parte dos dados, né? E isso ajuda ainda mais, né, a qualificar o grão, né? Muitas vezes você pode perder por não estar com o grão na qualidade correta, você ter um preço menor no momento da venda, você ser pressionado a vender. Então você ter o bom acondicionamento do grão dentro dos silos ou dentro dos armazéns, além de você ter a possibilidade de escolher o melhor momento, você também consegue gerar um grão de muito mais qualidade, dada a manutenção que você vai ter e a análise momentânea, né? Hoje a Procer consegue, na palma do celular, aí, do aplicativo, você olhar efetivamente que temperatura que está, qual a qualidade do grão, se pode ter alguma perda potencial ou não. E isso foi uma aquisição que a Kepler fez, muito importante para o crescimento da Procer e da Kepler como um todo. Perfeito. Não, show de bola. Nós vamos falar um pouquinho mais da Procer adiante. Mas talvez ainda nessa introdução, assim, meio que contextualizando, então, né? Você falou que a Kepler, esse ecossistema, né? Com quem que ela se relaciona, então? Ela tem as tradings, tem os produtores, as fazendas, as cooperativas. Talvez meio que já entrando nessa abertura das linhas de receita, talvez isso ajude a explicar, né? Vocês têm lá fazendas, indústrias, os negócios internacionais, portos e terminais e reposição e serviços. Dá primeiro esse panorama aí de quem são os grandes agentes com quem a Kepler se relaciona e as commodities também, né? A gente falou de milho, soja, mas se tiver alguma outra também. Perfeito. Bom, acho que excelente pergunta e até para a gente demonstrar um pouco do que a gente vem fazendo em termos de diversificação, Renato. Então, hoje, a gente atende grandes fazendeiros, né? Então, quando a gente fala a nossa unidade de fazendas, né, você tem a elite do agro brasileira, produtora de grãos, produtora de arroz, cliente Kepler ou anseia em ter um produto Kepler. Então, a gente atende grandes entes, né, grandes produtores, né, produtores que às vezes têm 40, 50 mil hectares, produtores que têm 3 mil hectares. Somente o ano passado a gente atendeu 4.300 clientes. Okay. O nosso setor de agroindústrias, né, que a gente chama, e até 3 anos atrás a gente tinha o setor de fazendas, que era o pós-colheita, a gente englobava agroindústria e fazendas juntos. A gente separou para dar uma melhor visualização ao mercado, né, do que é efetivamente a fazenda, né, a pessoa física, o grupo familiar, os grandes grupos familiares que são produtores em terras próprias, segregado o CNPJ. CNPJ aqui a gente tem as cooperativas, né, a gente tem as tradings e tem os cerealistas e, além disso, um setor que vem crescendo bastante aqui no Brasil é a indústria de etanol de milho e indústria de etanol de cereais. Então, para toda indústria de etanol baseado em milho ou em cereais, a gente tem a necessidade de armazenagem, né? Então, é importantíssimo
às vezes, aí para a pessoa que vai produzir, né, para a indústria que irá produzir o etanol, ela ter o momento de comprar. Aí é o inverso do produtor que está vendendo. Ela também pode escolher o melhor momento para comprar, Entendi. armazenar e usar na transformação daquilo em etanol. Entendi. Um outro subgrupo que a gente atende, né? Portos e terminais, como eu falei, a gente tem portos aí que a gente atende, tem uma obra grande em Santos, temos terminais importantes que a gente tem um porto na Bahia também que a gente tem uma obra bastante relevante, e a gente vem crescendo bastante, né? Isso são obras grandiosas, ticket médios muito altos, né? Mas você faz menos obras ao longo do ano. Então, às vezes uma obra dessa... E vocês têm 3 obras previstas para 25, é isso? A gente vai disputar pelo menos 5 obras ao longo do ano, né? São obras grandiosas, diferente de fazendas que às vezes a gente vai encontrar um ticket médio aí entre 4 e 6 milhões de reais. No setor de portos e terminais, às vezes esses tickets médios vão rodar ali entre 50 e 100 milhões, né? Então é uma enormidade a diferença de um subprojeto e outro, né? Então são menos projetos, mais concentrados e menos pulverizados que em fazendas. E aí a gente tem o RS, né? Que basicamente peças, serviços, reformas. Então toda peça, no momento que dá algum problema na armazenagem dos nossos clientes, a gente prontamente vai atender. A gente tem 9 centros de distribuição no Brasil e a gente iniciou esse trabalho em 2017, inaugurando o primeiro centro de distribuição. Hoje a empresa tem 9 centros de distribuição e a gente procura estar perto dos nossos clientes, né? A gente tem região sul, a gente tem no Mato Piba, a gente tem Mato Grosso, a gente tem Maranhão, e então a gente procura estar muito próximo dos nossos centros produtores de grãos, muito próximos dos nossos clientes, gerando um valor no pós-venda, né? Então acho que é super importante a gente estar próximo do cliente e atendê-los bem. E o outro setor... Negócios internacionais. Negócios internacionais. Esse é um negócio que cresceu 78% ano passado, né? Quase 79%. 200 milhões de reais. 200 milhões de reais de receita. Aqui a gente tem uma exposição muito grande a arroz, né? Então o Brasil é muito mais focal em soja e milho, mas também a gente tem uma exposição bastante grande no sul do Brasil e na América Latina como um todo em arroz, né? E a gente está exposto a diversos outros subsegmentos, por exemplo, carne, né? O que o boi, o gado come, né? Então, de certa maneira, o que o boi e o gado come ali é milho, né? Que você, de certa maneira, também dos grandes empresas, eles têm que ter armazenagem para guardar o milho ali que o gado vai comer, né? Os confinamentos, né? Então o negócio internacional é basicamente os mesmos produtos, volume ticket médio que você tem para uma fazenda, uma agroindústria, porém para fora do Brasil. Exato. Eu diria que os negócios internacionais são fazendas e agroindústrias que são vendidos para fora, né? Perfeito. E os nossos maiores mercados, a gente atende 53 países, né? Mas se a gente for fazer um Pareto, né, está muito mais alocado aqui na América do Sul, né? Paraguai e Uruguai foram os nossos maiores clientes do ano passado, mas a gente também vende Colômbia, Bolívia, Venezuela, Peru. A gente tem exposição à África também, Paquistão a gente já fez vendas, Ucrânia. Então a gente tem muitos países em que temos lá o logo da Kepler colocado. E o que a gente vê com excelentes perspectivas para o ano de 2025 e acho que para os próximos anos é o mercado argentino, que é um mercado muito relevante em termos de grãos. Ele é um mercado extremamente pujante do ponto de vista de grãos, 140 milhões de grãos, a gente falou do Brasil 332, o argentino é um mercado quase metade do brasileiro, e se a gente olhar o mercado paraguaio e uruguaio, que foram os maiores mercados que a Kepler atendeu internacionalmente, não representam nem um quinto do que a Argentina representa em termos de grãos. Então
tem uma somados. Somados. Olha. Então, acho que existe uma ótima e excelente possibilidade de ascendência aí ao mercado argentino. Inclusive, hoje a gente estava conversando sobre uma venda potencial importante para a Argentina. E eu, toda vez que eu vejo isso, eu como sou um otimista em relação à Argentina nesse momento, toda vez eu fico feliz e falo, vai ter mais. E assim a gente espera. A economia lá está passando, né, por esse eletrochoque aí, mas a tendência, pelo menos os números estão começando a sinalizar uma retomada lá, né? Exato. Acho que o poder de compra melhorou bastante, né? Acho que o peso se valorizou, acho que no último ano aí, né? O real se desvalorizou. Sim. Também nos últimos 24 meses, né? Então, quando você faz essa... Principalmente dos últimos 6 para cá, né? Exatamente. Então, quando a gente faz essa análise aí macro, né? Compara uma coisa com outra, o produto brasileiro fica um pouco mais barato. Queira ou não, o produto em dólar também tem ficado muito mais barato para o argentino, né? Uma economia, de certa maneira, dolarizada, né? E isso efetivamente tem demonstrado boas perspectivas para nós, né? Então, acho que a gente enxerga com bons olhos. É um mercado que a gente voltou a fazer vendas no ano de 24, após 4 ou 5 anos sem ter uma venda efetiva para a Argentina. E estamos aqui agora no começo do ano e a gente já vê uma boa perspectiva e vendas iminentes aí para o país argentino. Excelente. Quando você fala, você tinha só um paralelo aqui, o Uruguai e Paraguai, você está falando o foco lá é arroz, né? Que é a maior parte. O que puxou muito o ano passado, né? Lá também tem outros tipos de grãos, né? Mas o ano passado, a puxada que teve junto a esses países foi uma safra boa de arroz e um preço um pouco melhor. E você tinha falado de África também, isso é meio um comentário paralelo aqui. Eu entrevistei nesse podcast o Renato, outro Renato, da Planner. Eles montaram já um fundo, um FIP, para levar o agro brasileiro para a África. Então tem lá Ruanda como satélite, aí tem alguns países, Etiópia, Quênia, tal, que é uma coisa surreal. Fala, a África tem 60% de toda a área agricultável do planeta, a infraestrutura de armazenamento não é nem de longe o que a gente tem aqui, e população jovem, enfim, tem uma série de indicadores que apontam para uma região que vai precisar de muita armazenagem, recebendo os devidos investimentos, né? Mas é uma área... Mas vocês já estão na África, você falou. Já, né? Na Angola, a gente já teve venda para Angola, já teve para o Congo, e a gente está lá presente. Lá é claro que existe fatores econômicos, né, que talvez impeçam um crescimento um pouco maior, né? São países, sua grande maioria mais pobres, né, que tem dificuldade de fazerem investimentos, mas é como você falou, Renato, acho que é um mundo imenso de crescimento, né? Tem muita gente, a gente espera e anseia, né, que as condições macroeconômicas melhorem, né, e mais gente vai precisar comer, mais gente vai necessitar de armazenagem, e sem dúvida um país que tem dificuldades financeiras, né, mas ainda essa regulação de preço de comida, né, e de insumos para comida se torna relevante, né? Então a gente vê também a África como um importante player, né? A gente está presente em 53 países, os países africanos também são olhados por nós, e a gente espera que logo a gente cresça mais nesses países também. Perfeito. Você falou de macroeconomia, né? Então acho que puxa para voltando à pergunta para as fazendas, então fazer um breve mergulho aqui então em cada uma dessas linhas. Fiquei feliz em saber, agora eu entendi melhor a diferença entre fazenda e agroindústria. Então, fazenda é o PF, é o CPF, e agroindústria é o CNPJ. É isso aí, é uma maneira mais fácil de explicar. Perfeito. Então, falando de fazendas, então, esse panorama macro, então, como é que você vê o cenário brasileiro de juros, de câmbio, de juros, de crédito, beneficiando a vida dos fazendeiros e também em relação ao preço dessas commodities que eles fabricam? Bom, acho que existe uma correlação, né, que é aplicada principalmente para fazendas, né, em relação aos faturamentos da Kepler, né? Então, de certa maneira... Eu vi 32, um terço basicamente ele vem de fazenda. Exato, um terço vem de fazenda, né? Cerca de 30%, 32% da nossa receita vem de fazendas. E em fazendas é o segmento mais dependente de crédito que a gente tem, né? Acho que são segmentos em que usa-se muito plano safra,
Então a gente tem uma exposição em fazendas ao plano safra. A gente também, no momento que tem juros mais altos, isso inibe um pouco as realizações de investimentos, né? Qual que seria a relação entre o crédito aí e o plano safra? O crédito, acho que efetivamente o plano safra ele tem 2 pontos, né? Primeiro, geralmente ele trabalha a um nível muito inferior em termos de taxas de juros que a taxa referencial de mercado, a Selic, CDI. Uhum. Então, por exemplo, se hoje CDI e Selic está em torno de 14%, a taxa do plano safra vai ser geralmente ali 10%, 9,5%. Okay. Hoje o plano safra que vigora está em torno de 8% a taxa, né? Ou seja, a taxa que o cara vai contratar para poder comprar grão e para poder comprar semente e plantar. Seria essa? Ou até existe um plano que chama PCA, né? Que é um plano específico para armazenagem, né? Programa de crescimento de armazenagem, que é um dos subpilares aí do plano safra, né? Então, olhando mais do ponto de vista da Kepler, existe um plano específico de aquisição de armazenagem. E esse plano específico de aquisição de armazenagem, quando a gente olha o plano que está vigente hoje, né, que geralmente vem de julho a junho, ele foi um plano que tinha algo como 7 bi ali, né, e dentro desse plano estava o PCA, e nesse momento ele tem liberado aí algo como 2 bi, mais ou menos, né? Então é uma liberação ainda muito pequena. E o que inibe aqui? Tem dois fatores inibidores, né? O primeiro é o juro alto inibe do cara fazer um investimento, porque muitas vezes ele fala, vou deixar o dinheiro aplicado, ao invés de fazer um investimento, um CAPEX. Tá. O outro ponto, hoje tem-se uma escassez no plano safra, muito por conta do déficit do governo brasileiro, né? Mas, aqui acho que vale a pena a gente deixar isso muito claro, a Kepler, há 5, 6 anos atrás, ela tinha uma dependência muito maior do plano safra. Porque basicamente a gente tinha no nosso negócio, muito provavelmente fazendas representava muito mais, e grande parte desses financiamentos eram feitos por plano safra. Hoje, com essa diversificação que a gente tem, quando a gente fala reposição e serviços, portos e terminais, negócios internacionais e o agribusiness como um todo, as agroindústrias, isso efetivamente tira um pouco desse foco em relação ao plano safra. Tá. Porque esses entes aqui, esses outros 4 subnegócios da companhia que não fazendas, dependem um pouco menos de crédito. Portos e terminais são operações mais estruturadas, negócios internacionais é uma outra dinâmica, reposição e serviço é uma necessidade, né? Então, quando você precisa trocar alguma coisa, você vai colocar a mão no bolso. Enquanto que fazendas, esse sim, cerca de 40% do que a gente vende em fazendas é financiado por plano safra, e aqui bate um pouco a questão de crédito. O crédito, sim, inibe. Acho que são 2 pontos inibidores, né? Acho que o fato da pessoa pensar efetivamente, será que é o melhor momento para fazer um CAPEX nesse momento que o juros está próximo de 15? A escassez de crédito também para o setor agro hoje também implica um pouquinho, mas o fator mais reluzente de tudo isso e que vai puxar a demanda, e a demanda é forte ainda, né? Você pode ter, às vezes, alguma pressão de margem, brigar um pouquinho mais por conta que o juro está um pouco mais alto, mas a questão da criticidade ela vai se tornando cada vez mais elevada, né? Que é essa urgência de precisar de mais estrutura de armazenamento. Exato, porque à medida que vai se crescendo a produção e não se faz o investimento, o déficit vai aumentando. Então, num dado momento, aquele custo evitado, né, de se fazer um CAPEX é muito maior pela perda que você vai ter de não poder escolher o melhor momento para vender, ou de não ter um grão com a qualidade boa, né, para se vender, de não ter todo o controle do seu negócio. Porque o pós-colheita faz parte do negócio do produtor, claro, e das cooperativas, né? Porque não adianta nada a gente produzir muito, produzir bem, produzir com muita capacitação, né? Com eficiência, se no momento da tua venda ali, que é o momento que você vai pôr o dinheiro no bolso, você não poder escolher o melhor momento de tomar sua decisão. E você mencionou que nos últimos 5, 6 anos, os fazendeiros eles usavam mais dinheiro
da receita de fazendas da Kepler Weber tinha um percentual maior desse PCA, agora ele é menor. Hoje Ele é menor, porque a Tá. gente diversificou o negócio, né? Então você imagina a Kepler, muito provavelmente há 5, 6 anos atrás, ela tinha um setor de portos e terminais incipiente, muito pequeno. Ela tinha um RS também muito pequeno. Ela tinha um negócios internacionais muito pequeno. Então, provavelmente, essa curva que hoje a gente vê de 30% em fazendas, isso anos atrás era muito maior. Tá. A participação de fazendas dentro do número da Kepler, né? E acho que vale a pena citar, né? Hoje a Kepler fatura 1,6 bi. Se a gente for pegar 5, 6 anos atrás, faturava 600 milhões. Olha. Então, a gente conseguiu 600 crescer... milhões, dos quais, naquela época, a fazenda representava mais também. Exatamente, provavelmente 60% Ok. mais ou menos. Então, efetivamente, você tinha uma concentração e uma dependência muito maior do Plano Safra. Eu não estou dizendo que o juro alto beneficia a Kepler, ele atrapalha nós como atrapalha todos. Claro. Só que hoje atrapalha muito menos, né? Machuca muito menos do que se machucou tempos atrás, dado que a gente tinha uma dependência muito maior do Plano Safra. Então, uma mudança de juros de 2 para 15, Claro. a gente sentiria muito mais. Mas é claro que se o juro vier um pouco mais para baixo, isso ajuda os nossos negócios, especialmente em fazendas. Perfeito, muito legal, muito legal. E vamos falar então um pouquinho agora do CNPJ, então, né, da agroindústria. Né? De novo, esse panorama. Você falou de trading, de cooperativa, de indústria. Não só listar quem são esses agentes, mas como é que funciona a logística desse negócio? Quem são os outros players, incluindo, por exemplo, transportadoras? Como é que esse negócio... Qual o panorama dele? Assim? Perfeito. Bom, o setor de agroindústrias, né, o que a gente teria efetivamente dentro desse setor? Né? São tradings, como um todo, e aí a gente, sem citar nomes, né, mas as maiores tradings brasileiras e até internacionais operam e têm contato junto à Kepler. Cooperativas, né, se a gente for olhar estados, né, se a gente for olhar grandes estados do sul do país ou até ali na região central do país, às vezes você pega as maiores empresas dos estados, às vezes são cooperativas. Okay. Saiu uma matéria recente, acho que 4 estados têm cooperativas como sendo as maiores empresas em termos de faturamento, né? Okay. Então você tem cooperativas que faturam 30, 35 bilhões de reais, né? É muita coisa. E todas essas cooperativas têm contato com a Kepler, compram produtos da Kepler, tem diversas filiais e unidades, né? Aí esse armazém que vocês constroem é um armazém que serve, então, vários produtores que estão juntos dentro daquela cooperativa. Exatamente. Então, um pouco do... E aí, voltando um pouco na dinâmica do mercado, Renato, se não fossem as cooperativas, as tradings e os cerealistas, o problema brasileiro de ineficiência em termos de armazenagem seria muito maior. Porque a gente olha a capacidade de armazenamento dentro da fazenda, ou seja, o produtor rural que tem condição de ter uma armazenagem própria da fazenda, isso corresponde hoje a 15% do que a gente produz. Então, olhando dentro da fazenda, a deficiência de armazenagem é algo como 85%. Quando a gente tem todos os entes, e aí entram cooperativas, entram as tradings, essa deficiência e a diferença entre a capacidade e o déficit de armazenagem, ele vai para algo como 35%. Então, esses entes são importantíssimos, principalmente para os produtores pequenos. E aí, nessas cooperativas, né, e nesses cerealistas, a gente tem todos os nossos produtos. Então, tem secadores, tem silos, tem armazéns, tem transportadores em algumas elevadores, né? Então, todos os subprodutos que tem como panorama aí o ecossistema Kepler, que a gente chama. Tá. E a agroindústria também aqui representando grosseiramente quase um terço, acho que 31% da receita, que no ano de 2024 foi 493 milhões. Exatamente. A gente tem agroindústrias e fazendas ali próximos a 30%, às vezes a agroindústria um pouquinho acima, fazendas ali, mas sempre norteando algo como 30%, 32%. O que a gente vê de excelentes perspectivas, né, eu não citei aqui Ato Falho, são as indústrias de etanol.
Então, Eu ia chegar lá, que tem esse estudo do Itaú BBA que você mencionou lá, que aponta para um mercado de 30 bilhões de reais, não é? Exato. Então, assim, a gente vê mais de 40 indústrias de etanol que terão seus lançamentos nos próximos anos no Brasil. Então, a gente vê indústrias de etanol que vão fazer investimentos aí da ordem de 25 a 30 bi, isso fonte Itaú BBA, saiu uma matéria recentemente. Vai ser o CAPEX dessas indústrias, então. CAPEX dessas indústrias. Tá. A gente enxerga que geralmente a armazenagem corresponde a algo como 12% desse total desse CAPEX. Oscila muito de um projeto para o outro, mas assim, a grosso modo, 15%. Então nós estamos falando de um investimento em armazenagem potencial para os próximos anos de 4,5 bi. Uhum. Então é naturalmente, inexoravelmente, a Kepler, como líder do mercado, ela tende a absorver um pouco desses investimentos que as grandes empresas vão fazer. A Kepler é a escolha natural de todas as empresas, né, por ser uma empresa centenária, presente no Brasil, top of mind, líder de mercado, né, uma qualidade ultra reconhecida, né, por todo mundo que tem um produto Kepler. Então, efetivamente, a gente vai concorrer a todos esses investimentos que vão ser feitos. Eles virão pelo PCA ou também outras fontes? Não, essas empresas geralmente financiam ou BNDES, né, então principalmente essas partes de energia, de Greenfield, né, financiamento verde, isso geralmente tem um fundo barato de BNDES, FINEP, né, então geralmente eles fazem com recursos próprios, mas ancorados por financiamentos globais aí para todo o investimento, né? Então, geralmente também são empresas capitalizadas que estão fazendo novas unidades, né? Então, às vezes tem uma empresa que tem uma unidade numa determinada região, quer se fazer outra unidade, e isso também a empresa consegue fazer com recurso próprio. Então, esses recursos não são colocados via PCA, porque o PCA ele também tem um limite, ele também tem um sublimite, então um projeto de 30 milhões, 40 milhões, provavelmente não se enquadraria no PCA, ele se enquadraria de maneira muito pequena, né? Então ele é um foco muito mais em projetos muito menores, né? Tá. Então você vai ter, por exemplo, uma usina que vai fazer o etanol, que vai pegar o milho lá, por exemplo. Então vai construir o armazém ali, o silo, para armazenar esse milho, para daí estar pertinho da usina ali para produzir o etanol. Exatamente. Ou às vezes dentro da própria usina, né? Existem projetos que você olha, às vezes 30 hectares, 40 hectares, onde vai ser delimitado ali toda a estrutura da usina, e uma parte disso é delimitado ali, perimetrado, né, para ter toda a estrutura de armazenagem. E aí o foco é geralmente o inverso do fazendeiro, né? A indústria, né, as indústrias estruturadas ou cooperativas, elas querem ter o seu próprio momento de comprar e fazer um hedge natural ali do seu maior insumo, né? O maior insumo é o grão, né, em si, né, para a produção do etanol de milho, né? Então é importante que elas tenham também a possibilidade e o poder de escolher o melhor momento de compra. E o milho, o grão que vai ser utilizado para fazer etanol, ele também passa por esse processo de beneficiamento da secagem, por exemplo? Sim, sim. É a mesma dinâmica. Tem algumas diferenças técnicas aí, né? Porque ele não precisa estar exatamente no mesmo padrão, mas em suma, Renato, assim, acho que para quem está nos ouvindo aqui, em suma são processos muito similares, mas em termos técnicos tem algumas gradações diferentes. Tá, beleza. E pensando em pipeline aí, né? Você tinha mencionado que para as fazendas, eu vi no relatório, você tem algo como 60 milhões já travados de venda, são 6 obras de um ticket médio aí entre 4 e 6 milhões. Nesse caso das agroindústrias, eu vi lá, você tem 40 milhões mais ou menos travados, 4 obras, e o ticket médio vai orbitar por aí também? É semelhante? O ticket médio de agroindústria é um pouquinho maior, né? Assim, é muito... O desvio padrão é grande, né, nas nossas obras, né? Mas geralmente uma obra de agroindústria, ela tende a ser o dobro de uma obra de fazenda em termos de ticket médio. Ok, então vai entre 10 e 15 milhões. Exato. Né? Tá, legal. Beleza. E assim, falando um pouco da nossa carteira, né, tá falando aqui sobre os números de
fechamento de quarto tri, né? Desculpa, eu tô falando sempre os números do ano inteiro, né? Eu podia falar um pouquinho mais do tri. Pode ficar à vontade se quiser. Então, assim, o que a gente vê é uma carteira que a gente fechou 24 com bastante igualdade em relação ao fechamento da carteira de 23, né? O que demanda e aponta um mercado bastante demandante ainda. Então, tudo isso que eu estou falando aqui da criticidade é ancorado, mesmo em um momento adverso da economia, em um momento desafiador, ainda existe uma demanda muito forte. Uhum. Então, a demanda é muito forte. O que acontece? Esses outros fatores, né, que são adversos, eles provocam, talvez, uma disputa comercial ali um pouco mais acirrada e uma guerra de preços um pouco maior. Então, a gente acabou de entregar aí o nosso quarto tri. Nós entregamos um quarto tri em torno de 18% de margem EBITDA, né? Fechamos o ano com 20,8% de margem EBITDA. Foi o melhor faturamento, o segundo maior faturamento da história da Kepler, né? O ano de 22 é um ponto fora da curva, né? Acho que teve uma conjunção estelar muito positiva, né? N fatores que propiciaram um grande faturamento, né? E um grande EBITDA da ordem de 31%. Mas tirando o ano de 22, seria o maior faturamento da história da Kepler. O maior EBITDA da Kepler também tirando o ano de 22. Então, demonstra que mesmo no ano de 24, em que essas condições macroeconômicas já estavam ali instaladas, a gente suportou muito bem. Se a gente for olhar o ano como um todo, até o terceiro tri, a gente teve uma margem média ali em torno de 21,5%, um quarto tri ali com algo como 18%. Então, a gente teve uma pressão de margem, né, dado que as contratações dessas vendas, geralmente elas ocorrem de maneira antecipada, 3, 4 meses antes, né, você acontece a venda e depois, num outro momento, você tem o faturamento. Então, teve uma pressão de margem, mas a gente vê um ano de 25 com bastante demanda, face à carteira positiva que a gente fechou. Um primeiro semestre talvez um pouco mais pressionado em termos de margens, né? Mas nada que possa nos preocupar. E o que a gente vê muito reluzente é o fundamento, né? O fundamento da Kepler cada vez mais está forte. A gente olha um déficit de armazenagem cada vez mais crescendo. A gente vê um esmagamento de milho interno muito grande, o que vai demandar capacidade de armazenagem para essas grandes empresas indústrias que vão produzir aqui internamente. Claro. A gente vê fontes de financiamento nesse momento escassas, mas eu não vejo mais muito impacto de subida do juro, né? Então dá para, às vezes, pensar o pior já passou do ponto de vista de juro e mesmo assim a gente se manteve estável até aqui. Então agora a gente espera que a partir do segundo semestre a gente veja uma propensão a melhores condições comerciais, porque a demanda está dada e a demanda existe muito forte. Perfeito. E falando em demanda, né, a gente fala, né, o Brasil é uma potência do agro, mas o Brasil também é o celeiro do mundo, né? E eu não sei o quanto que isso tem a ver com o tarifaço lá do nosso amigo, mas eu vejo que cada vez mais o Brasil vai ganhar esse papel de destaque como agro, como exportador de alimento para o mundo, né? Me corrija se eu estiver enganado. Que eu acho que já puxa a pergunta a grande estrela aí dos resultados do quarto tri, né? Os negócios internacionais que cresceram quase 80% em relação a 2023. Que a gente estava falando agora há pouco sobre Uruguai, Paraguai, sobre a retomada da Argentina. Mas a pergunta que eu queria fazer nesse nicho aqui dos negócios internacionais, principalmente, como é que você vê a tendência do câmbio, então? Né? O câmbio que deu essa porrada aí no final do ano, agora já está aí na casa dos 5,80, mais ou menos. Ontem saiu o tal do tarifaço. Como é que você enxerga, então, a perspectiva para os negócios internacionais? Tá, uma boa pergunta, e acho que a questão do tarifaço aí, né, que é algo recente, né, e a gente sabe que impacta muito, né? Estava até ontem participando de um evento, né, e falaram, vai ter o escalation, o retaliation e depois o reconciliation, né? Então a gente acho que está agora na fase do escalation mais o retaliation, né? Mas assim, olhando o passado, né, e as medidas quando teve uma
uma espécie de guerra comercial, entre aspas, aí no primeiro governo Trump, né? O Brasil foi favoritado nesse quesito, né? A gente aumentou as nossas exportações, a China é o maior comprador de insumos agrícolas do Brasil, então isso a gente vê como uma possibilidade, e até ouvindo ontem nesse evento que eu tive, também isso foi citado como o Brasil pode ser um dos ganhadores momentâneos desse problema que está ocorrendo. Fase do escalation. Da fase do escalation. Tá. O dólar em si, né, é difícil, né? Tem economistas que falam, me pergunta de tudo menos de dólar, né? Então é difícil a gente entender onde vai estacionar, mas eu não acho que é um cenário abaixo de 5,60. Então eu acho que é um cenário 5,60 mais, né? Talvez ali buscando mais próximos dos 6 até. O cenário nosso de orçamento é um cenário ali muito próximo de 5,70, 5,75. E em se olhar o ano de 24, que a gente teve recorde de vendas nos negócios internacionais, a gente teve um câmbio médio de 5,45. Tá. Então, por si só, o câmbio é uma válvula propulsora do crescimento do nosso negócio internacional, porque a gente tem um câmbio algo como 7% maior, em se imaginando algo como 5,75. A gente vê a Argentina, como eu falei, um importante player internacional que começa a aparecer novamente para o jogo. A gente vê Paraguai e Uruguai, apesar do arroz estar decrescendo um pouquinho, ainda tem bastante demanda, né, para negociar. E a gente vê alguns países fora desse eixo da América do Sul também vindo buscar e conversar sobre armazenagem. Então a gente entende que, primeiro, o dólar vai propiciar, a desvalorização do real vai propiciar a gente emergir a novos mercados, né? Eu entendo que o tarifácio em si promove uma chance de exportação ainda maior para os produtores de grãos brasileiros, o que efetivamente pode fazer até uma melhoria de preço desses insumos, né, dado que vai ter mais necessidade da China, né, e isso faz com que gere uma capacidade de dinheiro no mercado que faz com que os produtores capitalizados venham adquirir capacidade de armazenagem. Né? Faz sentido pensar nisso, que então, se tem a tarifa agora, então o grão, então teoricamente os outros países passariam a comprar mais do Brasil ao invés dos Estados Unidos, considerando que ficou mais caro, porque vai ter tarifa retaliatória, né? Então o país vai preferir comprar do Brasil porque vai pagar mais caro pelo... Acho que assim, um ponto talvez relevante, né? Os Estados Unidos produz muito milho, os Estados Unidos produz soja e muitas vezes exporta o milho e a soja para a China, por exemplo. Certo, né? Certo. Num dado momento que Estados Unidos coloca a taxação, China retalha, a soja que poderia ingressar dos Estados Unidos para a China vai ficar mais cara para o chinês. Perfeito. Então ele escolhe um outro mercado que também tem soja, e isso pode fazer com que mais entes possam procurar pela soja, né, pelos grãos brasileiros, e isso efetivamente, aí olhando o histórico nem sempre vai ser a verdade para o futuro, mas olhando o histórico e quando teve essas primeiras taxações lá atrás, isso ajudou o mercado brasileiro de commodities. Tá bom, perfeito. E voltando rapidinho para o câmbio, né, já meio que talvez dando um spoiler aqui sobre parte de custos, né? O quão dependente vocês estão do câmbio para produzir, para construir os silos, para construir a sua infra ali? Pouquíssimo, né? Pouquíssimo. Acho que então o câmbio não machuca nada, tanto parte de margem. Nada. Então. A gente exporta 200 milhões de reais, né? Como foi o ano de 24, e muito provavelmente a gente importa muito menos que isso. Então a gente tem exposição hoje a aço, né? O aço, sem dúvida, ele oscila também, é uma commodity global, né? Então ele tem oscilação dependendo de câmbio também. Entretanto, a gente tem uma contratação junto aos nossos fornecedores de aço, em que a gente tem efetivamente o preço travado até o tamanho da nossa carteira. Então imagina que a gente tem uma carteira de compra já consensada e produto e pedido dentro de casa de 500 milhões. O aço para atender aqueles 500 milhões está travado no preço. Tá. A partir do momento que eu vendi o primeiro real após esses 500 milhões, a empresa de aço
vai nos informar um novo preço, menor ou maior, a gente vai vender considerando aquele novo preço de aço. Então, sempre a gente trabalha dentro da nossa carteira o preço travado para aço, então não tem risco. Quando você fala travado, é um hedge. Não é nenhum hedge, a gente não tem nenhum custo financeiro para isso, né? Tá. O que a gente tem é um acordo comercial se trava o preço, tá bom. Com os provedores de aço e que a gente tem um preço, vamos dizer assim, fixo no período de 90 dias, que basicamente é o período que a gente vai formando as nossas carteiras. Quem faz o hedge são eles, na verdade. Então. Quem faz o hedge são eles, mas a gente não paga, dado o relacionamento comercial, a importância da companhia, né? Geralmente essas empresas estão muito mais expostas, né, a setores automotivos, né, e outros setores, mas a gente é um setor bastante importante e diversifica um pouco a venda dessas companhias de aço. Tá, perfeito. Vamos falar então rapidinho dos portos e terminais. A gente já falou bastante, mas então não tem muito mais para falar, a não ser que você falou, são menos obras, porém de ticket médio maior, né? Você falou sobre Santos, o Terminal 39, tem Matopiba, que eu não sei muito bem o que é isso, e queria ver, eu vi que em relação, quarto TRI, tem uma relação aí, o ano como um todo aumentou, só que quarto TRI teve um efeito um pouco diferente ali, se pudesse falar um pouco sobre isso. Então, acho que aí tem uma dinâmica do fato das obras serem grandes, né? Tá. Então, você imagina que você tem uma obra de 50 milhões. Se ela cai no quarto TRI de 24, você ingressa 50 milhões dentro da companhia. Se ela cai no primeiro TRI de 25, vai parecer que o quarto TRI foi fraco. Então tem uma dinâmica de uma obra ser muito grande e no momento que você tem uma concentração, portos e terminais, essa sazonalidade de concentração é muito grande, né? Enquanto que em fazendas você tem, se uma obra escorrega e entra outra no lugar, esse efeito temporal não é tão pesado. Agora, o efeito temporal de portos e terminais, por serem tickets muito altos, isso às vezes muda ali. E a gente fala muito, né? A Kepler não é para ser olhada por trimestre. A Kepler é para ser olhada no longo prazo, num período de 1 ano, num período histórico de 5 anos. A gente não pode olhar a Kepler por quarto. Existem muita ciclicidade no nosso negócio, né? Existe sazonalidade. Então, acho que é muito importante a gente não olhar efetivamente num quarto por trimestre, né? Então, no quarto TRI, sim, tem alguns descasamentos e as vendas em portos terminais foram maiores, mas no ano a gente entregou cerca de 20% maior que o ano passado. Isso. E a gente tem um pipeline em disputa, né? Como eu falei, para 25, muito maior do que o que a gente teve em 24. Então, a gente tem possibilidades importantes e valiosas para os próximos meses que podem impactar positivamente o nosso negócio. Então, efetivamente, a gente sabe se vai ganhar ou não esses grandes negócios, a gente não sabe, mas a gente tem boas chances de ganhar. A gente tem entregue projetos muito bons no setor de portos e terminais, a gente tem crescido bastante. Os clientes que a gente entregou projetos estão muito felizes com os projetos sendo levados e sendo operados, né? Então isso nos propicia a ter novas possibilidades e trabalhar juntamente com players que já compraram os nossos projetos e players que possam vir a adquirir seus primeiros projetos em portos e terminais da Kepler. Perfeito, muito legal. Passando então para reposição e serviço, né? Você tinha falado agora há pouco sobre a aquisição da Procer, né? Falou que tem aí essa questão da análise de dados, uma coisa em tempo real, BBB. Fiquei curioso para saber que tipo de novas receitas podem surgir a partir desses dados. E numa pergunta meio junta aí, vocês lançaram, vi lá, Biocave e máquinas Celetron. Celetron. O que é? Vamos começar pelo Procer, então. Vou falar da parte de receita potencial e daí a gente parte para os outros Biocave e Celetron. Tá ótimo. Bom, a Procer a gente diz que é a joia da coroa, né? É uma empresa que foi adquirida pela Kepler, né? A Kepler tem 50% mais um, né? Então a Kepler tem o controle com possibilidade de aquisição futura da integralidade, né? Então hoje a Procer ela é gerida por 3 co-CEOs da companhia, né? Que foram as pessoas que surgiram e emergiram o negócio da Procer, e a Kepler adquiriu esse negócio, né? E o que a Procer é? A Procer é o IoT da armazenagem, né? Então você imagina que
Hoje tem uma termometria que você consegue ver efetivamente a qualidade do grão, quantos grãos tem ali, a quantidade em si, como é que está o conta corrente daquele silo ou daquele armazém. E dado o fato dessa empresa propiciar, ter todo esse controle, então o objeto inicial da Procer era vender essa termometria. E aí a gente percebeu um importante ponto ali, a gente tem um dado, né? A gente tem um dado relevante, esses dados servem para stakeholders de mercado como um todo, porque você consegue ver efetivamente, imagina um raio de Rondonópolis, você colocar um raio de 80 quilômetros, você vai saber quantos silos tem ali, quantas armazenagens de milho tem ali, quanta armazenagem, qual que é a conta corrente, está saindo mais do que entrando. Então, toda essa pujança de dados pode fazer com que a gente possa monetizar esses dados e criar uma receita recorrente. Então, nesse momento, a gente está num processo de data lake, de trabalho de dados, de verificar potenciais melhorias nesses dados. A gente tem alguns NDAs assinados com empresas importantes que têm interesse nesses dados, e o que a gente quer criar é uma espécie de assinatura de acesso a esses dados. Então, imagina uma... Quem compraria seriam as empresas de tecnologia, então, os tal do SaaS, né? Usariam esses dados? Também, mas assim, bancos, seguradores, tradings. Então, você imagina um determinado banco, que eu sou um produtor. E vai na análise de crédito dele lá, né? Se esse produtor aceitar com que eu divida o meu dado com o banco, ele pode propiciar uma relação de hedge, uma relação de crédito ou algo nesse sentido. Perfeito. As tradings em si, elas podem saber, tem mais grão na região de Sorriso, ou tem mais grão na região do Maranhão, né? Então, isso dá para efetivamente elas atuarem de maneira de comprar ou vender no melhor momento. O produtor em si também pode ter acesso a esses dados. Todo mundo pode ter acesso a esses dados, né? E é isso que a gente tem interesse. Para alguns entes, esse dado vai ter um valor muito maior, para outros vai ter um valor muito menor. Empresas de research, de bancos, sell sites, também nos procuram para entender um pouco sobre isso. Interessante. Então, assim, é importante para as análises, importante para saber efetivamente como é que o mercado pode se movimentar. Perfeito, perfeito. E tem uma sinergia aí com o negócio sobre o segmento de negócios internacionais, não tem? Tem. Assim, hoje todo o produto Kepler, não diria todo, mas algo como 90% dos produtos Kepler saem equipados com esse produto da Procer. E a Procer também vende para outros players de mercado, né? Uma empresa independente que atua com outros provedores de armazenagens e silos, de modo que eles têm uma relevância muito pesada no mercado brasileiro. Então, negócios internacionais, a gente quer expandir também e levar para os negócios internacionais a mesma gestão que a gente tá tendo aqui de termometria, né, de IoT aí, e também no futuro fazer vendas e monetizações internacionais desses dados. Perfeito. Conta um pouquinho então, por favor, do Biocave e da máquina Seletron. Biocave é uma máquina de biomassa de cavaco, né? O cavaco é o que vai ali nos secadores, né? É um insumo para fazer a secagem, e é uma maneira de ser muito mais eficiente, né? O Biocave hoje você tem às vezes 4, 5 pessoas cuidando de colocar o cavaco ali para queimar, e o Biocave ele faz com que você primeiro não necessite efetivamente ter 4, 5 funcionários, então diminui a quantidade de pessoas trabalhando e faz esse abastecimento de maneira muito mais rápida, eficiente e segura. E a máquina Seletron é uma máquina de selecionadora, né? Selecionadora de grãos. É uma patente que a gente comprou há 2 anos. A gente fez algumas remasterizações aí na máquina. A gente já vendeu muito o ano passado, de 24. Você vende a máquina ou você aluga a máquina? Vende a máquina. Vende a máquina. Tá. E o Biocave é a mesma coisa, né? O Biocave também no nosso business case, a gente esperava vender uma quantidade muito inferior ao que a gente vendeu. Okay. Então é um produto que está tendo uma ampla aceitabilidade do mercado, e a gente espera para o ano de 25 rumar aí a mais vendas nesses 2 produtos que foram importantes players aí no setor de RS. Eu vi, RS
foi quase 20% da receita. RS nós fizemos quase 290 milhões de receita o ano passado, né? Foi um crescimento bastante importante. A gente espera em 2025 que esse segmento também cresça. É um setor que a gente vai focar muito em verificar potenciais reformas, né? A gente tem reposição, serviços, o serviço casa muito com reformas, né, estruturais que possam ser feitas, e além disso tem a Procer aí dentro que a gente espera mais um crescimento. A Procer cresce 2 dígitos alto, então a gente espera que cresçamos mais aí nesse segmento com a Procer. Viva a tecnologia, né? Viva a tecnologia. Muito legal. Então acho que isso dá uma ponte legal para esse bloco aí, digamos, de EBITDA, sendo que a gente já falou bastante sobre. Muito, muito legal saber que então sua exposição para o câmbio é pequena, né? Você não vai ser afetado pelo câmbio. Então as minhas perguntas sobre esse grupo de EBITDA é basicamente o que compõe o seu CPV, né? Já dando a palhinha aqui, né? Materiais, custo de transformação, serviços e frete. Pudesse falar um pouquinho sobre esses custos e como é que durante dado que existe essa sazonalidade, como é que você faz essa gestão de margem aí? Porque eu não sei quanto esse custo é fixo, quanto é variável. Então, como é que funciona a gestão de custos nesse período de sazonalidade? Perfeito. Bom, dentro do nosso CPV, né, você tem um grande componente ali que é matéria-prima, basicamente, né? Então você que é o aço, por exemplo. Vamos falar ali entre 60% e 70% da matéria-prima do CPV é matéria-prima, né? Uhum. E dentro desse grande parte dessa matéria-prima, o aço tem um componente ali próximo a 50%. Okay. Então o aço é o maior insumo, né? E além disso a gente tem subprodutos que são motores, são itens tecnológicos, mas aí não tem nenhum outro item que tenha uma alta relevância, né? A gente tem pequenos motores que a gente utiliza em ventiladores, algo nesse sentido, mas assim, o grosso da matéria-prima nossa é o aço. Aí depois no produto a gente tem o custo de transformação, né? Acho que é importante salientar como é feito o nosso produto. Ele passa por processos fabris, né? Então a gente tem quase 2.000 funcionários nas nossas plantas de Panambi e Campo Grande. Então isso tem um produto de transformação. A gente tem uma parte de custo de maquinário, né? A gente tem máquinas de pintura, máquinas de gestão, máquinas de corte a laser, né? Então a gente tem um alto investimento em máquinas. Certo. Então isso tudo compõe ali o nosso custo de transformação do produto. Como eu te falei, a gente não tem exposição a dólar, ou muito pouco. É uma exposição inferiormente menor do que o que a gente exporta, né? A gente tem exposição a aço, mas muito bem controlada. Então você pegar os últimos 5 anos, muito provavelmente o aço subiu 50%, caiu 40%, ele move-se, né, ao longo do tempo, e você vai ver que essas commodities estão parecendo Bitcoin, pô, o negócio ele oscilam demais, né, cada vez mais. E você vê que a margem da Kepler ali mexe um ponto para cá, um ponto para lá, então designa, né, e faz com que a gente tenha a clareza, né, que as commodities que a gente tenha dependência, de certa maneira, o aço, demonstra que a gente não tem, ou está bem gerenciado esse risco, né? Muito bem gerenciado. Perfeito. E aí, do ponto de vista transformacional, né, a gente tem toda a produção fabril, custo direto, qualidade, né, pessoas que transporte em fretes, né? A gente tem 40 caminhões, geralmente, saindo por dia das nossas plantas, né? Okay. Então, a gente tem um transporte. E aí, a gente tem toda a parte de implantação em projeto, né? Que isso não entra no custo de produto, mas a gente tem um processo de implantação. No momento que você chega com 40 caminhões numa obra, você tem que montar o silo, né? E isso tem uma maestria, né? É um projeto dificilmente copiável e talvez seja a maior barreira de entrada que a gente tem para o nosso negócio. E esse serviço que está aqui no custo, então, por exemplo, a mão de obra para essa pessoa que monta esse silo? A implantação fica fora, né? Ela não entra no custo de produto, né? Ela entra como um custo, né? A montagem em si, o empreiteiro, né? Isso está fora do custo do produto. O que a gente vende efetivamente são as partes e peças, né? Dentro dessas partes e peças, a matéria-prima aí corresponde a algo como 60% a 70% do nosso CPV. Tá.
Muito legal. E eu vi que vocês lançaram uma loja aí, KW Store. Exato. Isso é para como é que isso conversa com as ações comerciais? Porque isso, claro, vai envolver despesas aí, mas que, como assim, a margem não varia muito, então não deve ser uma coisa tão... já está meio dado também, né? O que essa loja KW Store se propõe? Perfeito. Essa é uma loja que vende principalmente produtos de reposição e serviços, né? Tá. É um investimento baixo, mas ela tem nos propiciado a obter dados qualitativos do mercado. Então, se o Renato for lá na lojinha da Kepler na internet e demonstrar interesse em comprar um determinado produto, se você foi até ali a fase do carrinho, alguém vai te ligar. Pô, Renato, por que o interesse não foi finalizado? Por outro lado, o Renato pode ser um potencial comprador de silo. Uhum. Por outro lado, o Renato pode ser que o silo que ele já tenha na propriedade dele esteja precisando de uma reforma. Então, cria um banco de dados importante. Uhum. A gente vê que as vendas que vão ser geradas lá não vão ser vendas que vão mudar o balanço da Kepler, né? Então, imagina que não vai gerar 1 milhão e pouco de venda, né? Não é isso que vai mudar o balanço da companhia. Mas ele traz uma pulverização bastante importante de dados, né? E faz com que a gente consiga entender se a gente está logisticamente atendendo tudo que a gente precisa ter, se a capilaridade nossa está correta, se tem algo que a gente pode fazer melhor. Então, otimizar custo de logística, por exemplo. Exato. Então ela propicia tudo isso. A gente está muito feliz com os primeiros desafios que a gente vem superando. O acesso à nossa loja é bastante grandioso, mas ela está muito mais focada no setor de RS, dá uma pujança um pouco maior no setor de RS e de nos propiciar dados qualitativos dos potenciais clientes da Kepler, potenciais players que podem ter interesse nos nossos produtos. Muito legal. Assim, pensando em demanda, né, pô, você falou, 35% de déficit, né, de armazenagem num país cuja perspectiva é de vender mais. Então, acho que é meio, tá dado que gente interessada vai ter. Que acho que já estão puxando para o CAPEX, então já meio que está indo para o final, pousando o nosso avião aqui. Vamos lá, CAPEX. O CAPEX, então, ele é basicamente o CAPEX para a sua planta, para você poder produzir. E vocês dividem eles, então, lá em expansão, sustentação, TI e novos produtos. Vê se dá, então, só esse panorama do CAPEX, eu vi lá, 47 milhões em 2024. E, falando de ESG aí, o destaque para essa máquina de pintura a pó, que você falou que tem uma série de ganhos aí ambientais, por exemplo. Falar um pouquinho disso. Perfeito. E como é que isso se encaixa, para finalizar, como é que isso se encaixa no plano KW 2030? Legal, muito boa pergunta. Acho que a gente vem investindo bastante nos últimos anos, primeiro em novos produtos e também na parte de governança de TI da companhia, né? A gente vê que hoje a gente já opera com ERPs parrudos, né? E a gente opera com SAP desde 2015 e a gente tem feito revitalizações no SAP. A gente vai agora migrar para o S/4HANA, né? Um investimento que foi aprovado no ano passado. Em 2023 a gente teve grandes investimentos com servidores. No ano passado, o desenvolvimento e custo de novos produtos no nosso CAPEX, lançamentos de produtos que vão ao mercado nos próximos anos também foi algo entre 10% e 15%. Então isso demonstra o anseio da empresa em crescer. Além disso, 45% dos produtos que foram vendidos dentro de 2024 foram produtos ou novos ou versionados, então demonstra que a gente fez mudanças importantes e que foram aceitas pelo 45%. 45%. 11% de novos produtos e 34% de produtos versionados. Então, demonstra que foram assertivos o CAPEX rendeu aí. Os investimentos, né? E acho que um ponto bastante importante é o sustaining da nossa planta, né? A gente tem investimentos bastante importantes principalmente em Panambi, né? Que é uma planta que é mais antiga, né? Campo Grande é uma planta de 2005, então é uma planta jovenzinha, né? Para fins Fabris é uma planta muito nova.
E a planta de Panambi às vezes demanda investimentos e a gente sempre está fazendo investimentos com muito foco em segurança, em meio ambiente, em melhorias das nossas máquinas, né? As máquinas a laser são máquinas super pujantes e super importantes no nosso processo produtivo e a gente tem investido bastante nisso. E recentemente, em 2023, também a gente fez a aquisição de uma máquina de pintura a pó, que é um negócio assim, chama muita atenção. Quem conhece um pouco de fábrica, né? A pujança dessa máquina, como ela opera, como é que ela faz pega o pó caído no chão, reaproveita isso. Então isso tem uma pegada ESG muito relevante e essa é uma prática muito importante que a empresa tem adotado, né? As nossas ações também são pautadas muito olhando a questão do ESG, que a gente acha muito importante e vai ser relevante para todas as empresas, né? É um selo bastante importante para a companhia. A gente tomou um empréstimo em 2024 com a AFC, que demonstra, primeiro, que a gente tem boas capacidades de tomar junto ao AFC, porque é um selo, né? Você conseguir, porque demonstra que você tem boas práticas dentro da sua empresa, tanto do ponto de vista de governança, tanto do ponto de vista governamental, de social e de meio ambiente. Então isso demonstrou, e foi uma tese, né, que a gente comprovou que a empresa está pronta a tomar linhas internacionais que demonstram a capacidade da Kepler. Então a gente está muito atento a isso. Isso aqui foi em dólar. O destaque de captação foi da EFC e uma CPR financeira, eu vi que acho que foram as duas maiores captações. Exato, né? A EFC 150 milhões de reais, da empresa é caixa líquido, mas é uma dívida longa, uma dívida com 2 anos de carência e 5 anos para pagar, então isso dá uma tranquilidade muito grande para a companhia, né? E os CPR são rolagens de dívidas, né? Às vezes a gente consegue captar a juros bons aí, apesar de caixa líquido, a gente gosta de ter a possibilidade de escolher o melhor momento de fazer bons negócios, ou às vezes surge alguma estrutura de capital também. Exato, ou às vezes surge alguma necessidade de aquisição, né? Algo que possa ser relevante para a gente está sempre olhando e atento a isso, né? E olhando o CAPEX para o 2030, né? A gente tem alguns pilares dentro do 2030 e um dos pilares elencados no 2030 é lançamento de novos produtos. Então, a gente tende a, em algum momento, fazer com que novos produtos seja o principal CAPEX da companhia nos próximos anos. Então a gente vai investir em novos produtos, mas a gente enxerga que o nosso CAPEX deve ficar ali sempre em torno entre 2,5% e 3% da nossa receita líquida. A gente não foge muito desse padrão. Então, em termos numéricos aí, para analistas que queiram modelar a Kepler, o CAPEX é sempre em torno de 2,5% a 3% da receita líquida. Ok. Tá aproveitando até falando para os analistas, então, falar desse ROIC aí de 34%, que, pelo que eu entendi, é bem descolado aí dos peers, né? Exatamente. É um ROIC, assim, quando a gente olha setor de capital goods, né, geralmente trabalha com ROIC em torno de 14%, 15%, né? Então aí estamos 2,5 vezes o ROIC aí médio de capital goods, né? Quando a gente olha o agro, também descola bastante. O ROIC do agro também é mais ali próximo de 20%, né? Então a gente, comparável aos peers, né, nós estamos muito bem de ROIC. A gente tem uma capacidade muito grande de gerir o nosso capital de giro, né? A gente trabalha muito com adiantamento de clientes, isso dá uma saudabilidade, né, aos nossos números financeiros, né? E a gente entende que o ROIC ali entre 30% e 35%, né? A gente já chegou a 40%, é um ROIC muito saudável para a companhia e é isso que a gente espera ter. Em relação a... Desculpa te interromper, sobre o ROIC, você mencionou capital de giro, mas o ROIC, não estamos falando sobre o ROIC do CAPEX? Não, o ROIC é basicamente o EBIT da companhia, você tirando os impostos sobre o capital alocado na empresa, que inclui o capital de giro. Então, se você tem uma boa gestão de capital de giro, isso efetivamente faz que o teu denominador seja melhor e efetivamente melhora o teu ROIC. Estava pensando em outra coisa. Legal. E essa posição de caixa, então? De caixa positivo, 114 milhões, já descontada a dívida, né? Ou seja, eu vi lá, menos de uma vez EBITDA de dívida, né? Exato.
Como é que você enxerga isso? Negativo uma vez, né? Negativo. Desalavancado. Isso, perfeito. Como é que você vê isso influenciando o custo do seu capital? Como que o analista vai colocar no modelo dele lá na taxa de desconto? Montando o WOC dele lá de capital próprio e capital de terceiros. Perfeito. Acho que é uma estrutura que, de certa maneira, gera uma pequena ineficiência, né? Você ter muito capital próprio empregado na companhia, né? Mas, preferencialmente, é melhor... 15% de CDI também não está tão ruim, né? Preferencialmente, é melhor estar numa situação dessa do que estar com alavancado em termos de EBITDA, né? Então, isso dá das muitas possibilidades para a companhia de verificar investimentos. Então, a gente tem feito CAPEX com capital próprio. Então, a gente faz CAPEX com capital próprio. A gente foi o maior pagador de dividendos no agro em 2024. A gente tem pago um dividend yield, se a gente for olhar nos últimos 3 anos, na faixa de 9% a 10%. Então, isso é relevante para o mercado de capitais. 72% de payout. 72% de payout, então demonstra uma alta capacidade de distribuição do nosso lucro líquido. Recentemente, no dia 31/3, a gente aprovou na nossa Assembleia Geral Ordinária mais 70 milhões de pagamentos de dividendos, que vão ser pagos no dia 16/4. Então, isso comprova, baseado no preço da ação hoje, isso é relativamente perto de 5% de yield, já de saída com o pagamento relativo ao ano de 24. O ano passado, a gente fez vários dividendos intermediários, logo depois dos pagamentos relativos ao ano de 23, e a gente espera, no curso dos negócios, né, e no curso da caminhada dos negócios, a empresa gera caixa operacional, poder fazer novos dividendos ao longo do ano. A gente quer ser uma empresa muito consistente, muito previsível, para que os analistas da companhia possam olhar essa empresa e falar assim, essa empresa é pagadora de dividendos, ela cresce X% por ano, ela tem uma estrutura de caixa muito bem definida, o negócio dela tem muitos fundamentos. É claro que às vezes surgem intempéries entre quarters, né? A gente entregou 18%, o mercado não gostou muito, mas a gente olha para frente e vê fundamentos muito positivos. É a lógica do Warren Buffett, é a lógica do Barnes da vida, aí, né? Assim, ó, setor estruturante, paga dividendo e vai continuar tendo demanda por isso. As pessoas vão ter que continuar comendo, o gado tem que comer. Então não Exatamente. Acho que assim, eu ficaria preocupado com alguma coisa se eu olhasse para frente e falasse assim, o Brasil vai parar de produzir grãos, existe uma ineficiência produtiva no Brasil, a safra vai começar a cair 10% por ano. Quando a gente olha para frente, é exatamente o inverso disso, né? São mais áreas sendo plantadas, é mais eficiência, são vários tipos de sementes sendo colocados no campo a cada dia, são áreas muito mais produtivas, então a tendência é que a safra de soja e de grãos como um todo cresça e cresça muito mais, e com isso vai ter que crescer a armazenagem inexoravelmente, a gente não tem dúvida que isso vai se tornar um fator crítico mais do que já é. Perfeito. Então, minha última pergunta é sobre a recompra de ações. Eu vi que vocês estão... Não sei, vocês fizeram recompra de ações em 24? Tem alguma perspectiva de... Fizemos recompra de ação em 24, né, dados públicos. A gente recomprou aí quase 37 milhões de reais em ações em 2024. A gente entende que a ação está muito aquém do valor que a empresa tem, né? Então a gente fez aquisições de recompra. Nesse momento, o programa nosso de recompra se finalizou em março, né, de 25. Que é uma outra fonte que você pode usar seu caixa próprio para fazer. Exato. E a gente olha, analisa, né, uma perspectiva de um potencial novo plano de recompra, mas nesse momento a gente não tem nenhum plano aprovado de recompra vigente. Perfeito. Muito bom. Eu fiquei impressionado. A gente passou o roteiro inteiro. Muito bom. Muito legal. Alguma consideração final? Não, só agradecer. Acho que é um prazer estar aqui contigo, Renato, Xará. E prazer ter participado aqui do Valores Podcast. Acho que foi uma honra para a Kepler e para mim estar aqui. Muito obrigado, muito obrigado. Para mim é uma honra poder aprender tanto sobre setores assim tão estruturantes no Brasil como o agro, direto com os cabeças. Então, para mim é uma grande honra estar aqui aprendendo também. Eu que agradeço. Valeu. Muito obrigado. Obrigadão. Valeu. Para você que está assistindo, até o próximo episódio.